Jake Janeiro responde. E agora, aqui está ele, Jake Janeiro! Obrigado por sintonizar no canal do Jake Janeiro, o melhor canal de sedução do Brasil. É quinta-feira às 8 horas e você já sabe, é hora de Jake Janeiro Responde. O podcast que não é feito por um marqueteiro profissional e nem por um falseta que dobrou o joelho e beijou o anel. É aqui que você recebe as melhores respostas para as perguntas que você realmente quer saber. Eu sou o Jake Janeiro e hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a moralidade na sedução, não é? E não se desanime, vai ser um podcast interessante e não vai deixar de ser prático, tá bom? Então a primeira questão é por que isso é relevante, né? Porque se nós estamos plugados na Matrix, né, tomamos a pílula azul e seguimos mais ou menos aquela moralidade subjetiva que todo mundo segue, né? Eu não estou falando daquelas coisas mais óbvias que todo mundo concorda, né? Não mate ninguém, não roube ninguém, etc, né? Não estou falando dessa moralidade mais óbvia que todo mundo concorda. Eu estou falando das moralidades mais subjetivas e menores, né? Que variam de lugar para lugar, né? Que tem seus motivos para terem existido e são moralidades subjetivas, né? Como, por exemplo, sair com mais de uma mulher ao mesmo tempo é errado, é certo, ou etc, né? Você não casar com a garota é errado, é certo, né? Tô falando desse tipo de coisa, por exemplo, que são moralidades subjetivas, né? E que servem ao interesse específico, né? Então, é mais ou menos disso que eu vou falar hoje. Tá? Então, por que é importante nós refletirmos sobre isso? Porque se você faz parte do rebanho, se você está plugado na Matrix, já existe essa moralidade menor, essa moralidade subjetiva, ela já está escrita para você. Já tem um roteiro para você, é só você seguir, né? E é aquilo que é o certo e aquilo que é o errado está ali, certo? Muito bem. Só que você vai negar essa moralidade quando você vai sair do rebanho, né? Se desviar do rebanho, você vai falando, não, eu vou sair com mais de um garota ao mesmo tempo, eu vou, talvez, pelo menos por um tempo, talvez permanentemente decidir que eu não vou casar ou etc, né? Eu não vou me importar se eu for um cara mais velho de sair com garotas mais novas do que eu, né? E etc. Então, várias coisas que para a sensibilidade da ética do rebanho, né, vai ser ofensivo, não é? E isso não quer dizer que seja uma má pessoa, né? É isso que eu estou querendo chegar. Mas que você tem uma perspectiva diferente e você está vindo de um lugar diferente e você vai ter a sua própria moralidade diferente, né? Que ela vai partir mais de você em vez de simplesmente seguir as dos outros, do momento e do local, né? E por que isso essa é uma discussão importante? Porque isso vai acontecer. Você vai ter essas variações da moralidade do rebanho e é importante que você perca uma característica dessa do rebanho, que é essa rigidez puritana, né, no moralismo. Então, uma rigidez puritana no moralismo, por exemplo, não, se você sai com uma garota que é comprometida, isso é errado, então você é uma má pessoa e eu não vou falar com você, tal, etc. Né? Esse é um exemplo de uma rigidez puritana no seu moralismo. Essa rigidez puritana, em relação a essa atitude ou qualquer outra atitude específica, né, ela não tem lugar na moralidade do fora da lei, que é o que você é, né, do fora do rebanho. Quando eu digo fora da lei, eu quero dizer fora do rebanho, tá? Não tô falando que você vai realmente quebrar a lei, não, tô falando metaforicamente, quer dizer, você está fora do rebanho, né? Então, essa rigidez moral não é própria de quem está fora do rebanho, porque não é uma moralidade que todo mundo meio que concorde, né? Você não está nesse rebanho, então você não pode jogar dessa forma, certo? Porque você mesmo não está seguindo muitas das moralidades do rebanho, então você tem que abandonar essa rigidez moral em favor de uma moralidade um pouco mais subjetiva, né? Ou seja, você tem que reservar o julgamento em vez de impor a sua moralidade subjetiva. Porque se você está dentro do rebanho, a sua moralidade subjetiva é a moralidade do rebanho. Então, quando você impõe ela, você está impondo em nome do rebanho, né? Mas se você decidir que você quer ser um fora do rebanho, você quer ser um fora da lei, aí você vai impor a sua moralidade subjetiva, você está impondo só a sua moralidade subjetiva, né? É meio bobo. Não tem o objetivo de criar coesão social, que é o objetivo dessa rigidez em primeiro lugar,
né? Porque é só você. Então, não faz sentido você pensar assim. Você não traz os benefícios de pensar assim, né? Você vai ter apenas os malefícios. E quais são os malefícios de você ter essa rigidez moral? É que você, número um, você causa uma certa cegueira em si mesmo, né? Porque você está lidando com uma pessoa e ela sabe que você tem essa rigidez moral sobre questões de pequena moralidade subjetiva, né? E elas vão mentir pra você, elas não vão ser sinceras com você, né? Porque elas sabem que vai ser desse jeito, né? Então, é mais ou menos aquela questão daquele cara que fala: não, eu não me relacionaria com nenhuma mulher que transou com mais de X caras, por exemplo. Isso seria um exemplo de imposto sobre moralidade subjetiva, certo? Você pode perder oportunidades de garotas que já ultrapassaram esse seu número aí, mas que seriam ótimas pra você, potencialmente. Você vai incentivar as garotas a mentirem pra você, você vai deixar de ver a realidade como ela é, você vai criar um viés enorme da sua interpretação do mundo, né? Em vez de saber com qual demônio você está lidando, encontrar a forma mais mutuamente benéfica de estruturar aquela interação, aquele relacionamento, né? Você vai ficar às cegas, né? E vai acabar sendo, na verdade, manipulado, né? Então, muito bem. Então, esse é um dos lados negativos, né? O outro lado é que você pode acabar julgando pesadamente pessoas que poderiam ter sido muito boas com você e para a sua vida. E você vai perder várias interações que poderiam ser benéficas, né? Você vai deixar de enxergar a sombra das pessoas. Porque qualquer pessoa que tem aquela sombra, sombra é aquela parte de você que não obedece a essa moralidade subjetiva do rebanho, né? Então, não é que ela é má, mas ela fica à sombra porque ela não está à vista, né? Porque ela é julgada. Então você vai deixar de ver isso, né? E ao contrário, quando você consegue reservar o seu julgamento verdadeiro, reservar o seu julgamento e não impor a sua moralidade, quer dizer, eu acredito, é um exemplo real que eu, Jack Janeiro, acredito que não devemos mentir para as mulheres de que estamos sendo fiéis para elas quando não estamos. Essa é uma crença minha. Mas eu não vou deixar de pegar um cliente ou ajudar um cliente porque ele faz isso, entendeu? Essa é a minha moralidade subjetiva. Eu acho que é o certo, eu acho. Mas eu posso estar errado. Eu não vou deixar de ter um cliente ou até uma amizade com uma pessoa, que pode ser uma ótima pessoa, né? Porque ele não segue essa moralidade assim como eu. Ou seja, é meio arrogante você para pensar, né? Esse tipo de atitude. Se você mente para as mulheres que vai ser fiel para elas quando não vai ser, eu não falo com você, eu não me interajo com você, você está abaixo de mim, eu sou o seu superior moral. Se você sai com garota comprometida, eu sou o seu superior moral, eu não interajo com inferiores morais como você, né? Desce do seu cavalo de superioridade moral, né? É uma postura extremamente arrogante. Falta muita humildade e cautela ali, você não está nem considerando a possibilidade de que você pode estar enganado. De que talvez a razão por aquela moralidade, né, pela qual ela surgiu, não esteja mais presente, né, por exemplo, as coisas sair com... Por que é errado você sair com... Na moralidade, né, é considerado errado você sair com garotas comprometidas? Porque você está destruindo a coesão social. Porque para os homens cooperarem, eles precisam confiar uns nos outros, né, por isso que a máfia italiana nos Estados Unidos tinha aquela regra. Qualquer membro da máfia, qualquer homem feito, né, se fosse ter qualquer interação com a esposa de outro homem feito, tinha que ter acompanhado por um segundo homem feito, nunca poderia estar sozinho. Por quê? Porque eles precisavam confiar uns nos outros para que eles não se matassem e para que eles cooperassem em vez de competir entre si. Tá? Eles não podiam perder tempo competindo entre si, eles tinham que cooperar, para competir com outro grupo, certo? Então essa é a razão pela qual isso sempre existiu. Né? Se for ver antigamente, sim, essas regras existiam, não cobiça a esposa do próximo e blá blá blá, isso dentro da sua comunidade, né? Agora, quando você ia fazer guerra contra outras comunidades, ninguém tinha nada contra você roubar as esposas da sua comunidade adversária, tá bom? Então, essa moralidade é subjetiva, sempre foi subjetiva, né? Então você pode, por exemplo, falar,
Nós, numa cidade de 20 milhões de pessoas, somos um grupo coeso que está colaborando para o mesmo interesse? Não, né? Não existe uma coesão a ser mantida ali, né? Então não vejo valor nisso, né? Agora, no meu grupo de amigos, aí é outra história. No meu grupo de amigos, com certeza isso é uma regra. Você não dá em cima, e nem muito menos fica com garotas de pessoas que são do seu círculo social, né? Que são seus amigos. Não, isso seria errado. Isso é errado. Porque você está destruindo a amizade, você está colocando muita coisa em risco. Isso é errado, né? Você está traindo a confiança dos seus amigos, está sendo desleal. Isso é errado, né? Agora, quando é um outro grupo, uma pessoa que você nem conhece, não tem nada de errado. Você não está traindo a confiança de ninguém, tá bom? Você não deve nada a ninguém. Então essa é a minha opinião, certo? Mas tem certas pessoas que veem isso como uma abominação moral, né? E jamais iriam ter uma interação com um inferior moral como eu, né? Do alto de sua superioridade moral. Então tem pessoas que pensam assim, tá? E aí o que eu digo pra você? Reserve seu julgamento e não imponha sua moralidade subjetiva. E por que eu, por exemplo, acredito que não é certo você dizer pras garotas que você vai ser fiel a elas quando você sabe que não vai ser? Por que eu acho isso errado? É o mesmo motivo pelo qual a gente está tendo toda essa conversa, na verdade. Porque quando você faz parte do rebanho, a sua moralidade é aquela lá. Assume-se que aquela é a sua moralidade, né? Agora, quando você não faz parte do rebanho, também assume-se, as pessoas assumem que aquela é a sua moralidade, né? Mas se você vai negar aquela moralidade do grupo, e você vai seguir a sua própria, então você deve ser honesto quanto ao que você está fazendo, senão você é só um babaca, né? Como disse Bob Dylan, se você vai ser um fora da lei, para ser um fora da lei, você precisa ser honesto, né? E é isso é assim que eu vejo, né? Então tudo bem, você vai sair com várias garotas, você não vai casar, etc, etc. Não tem nada de errado com isso, mas não minta, né? Não finja ainda estar no rebanho, não seja um lobo em pele de ovelha, né? Seja sincero, tá? Fale a verdade, porque você não está, você já está se desviando da moralidade do grupo. Então, pelo menos seja sincero. Eu estou desviando sim, porque eu vejo dessa outra forma, eu acredito nisso, por tais razões, eu acho que o que eu estou fazendo é certo, é assim que eu vou fazer, e é isso aí. Se você quer ser uma parte disso, você sabe muito bem no que você está se metendo, né? Então, eu vejo dessa forma, eu vejo que essa honestidade é um fator muito importante nessa moralidade do fora da lei, tá? Com as mulheres e com todo mundo. Essa é a minha perspectiva. Então, eu acho que não é legal você ser desonesto quanto a essas coisas. Tendo dito isso, essa é a minha opinião. Pode ser que eu esteja errado, tá? Então, se você acha que dizer pra sua garota que você vai ser leal e trair ela e ter essa vida dupla é o melhor modelo pra você, não sou eu que vou dizer que você não pode fazer isso, né? Ou tentar te punir por isso de alguma forma. Não, eu vou te dar a minha recomendação pra não fazer isso, mas não vou te julgar, que nem se você fosse no médico, né? E aí o médico pergunta, você usa drogas? Você fala sim. Aí ele fala, eu não vou te atender. Eu sou seu superior moral porque eu não uso drogas e eu não vou ter como cliente alguém que usa drogas, né? Não, você é um médico, cara. O que tem que fazer? Tá, você usa, então ok. Reserva o julgamento dele, né? E ele fala, bom, eu acho que você não deveria por causa disso, 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 disso. Se você quiser parar, eu vou te ajudar dessa forma, daquela forma, né? E se não, muito bem, então eu vou ver o que eu posso fazer por você nas outras áreas, não é? É assim que o médico age, certo? Essa reserva de julgamento, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando pra você fazer, é isso que eu tô falando que eu faço como um consultor, né, de sedução aqui, é isso que eu faço. E é isso que eu recomendo que você faça em geral na sua vida como fora da lei. Ter essa perspectiva diferente em relação à moralidade, ok? Isso te transmite uma honestidade, uma humildade, uma cautela que, pelo que eu percebo, as pessoas respeitam bastante. Em geral, não é? E também é a perspectiva que vai encorajar mais, incentivar mais as pessoas a te contarem a verdade, toda a verdade, né? E você realmente vê o lado sombrio das coisas, né? E o lado sombrio, como eu disse, não quer dizer mal, não é? E quando nós amamos as pessoas, nós as amamos inclusive
pelos seus lados sombrios. Não é que nós amamos e admiramos as pessoas, nós amamos e admiramos inclusive pelos seus lados sombrios, não é? Tem uma frase aqui de um poeta que expressa muito bem essa ideia, tá? O nome do poeta é Michael Marquez. E o poema é o seguinte, é muito curto, tá? Em inglês, é uma frase, na verdade. Em inglês, eu vou falar em inglês, depois eu vou traduzir. I loved her, but the dark side of her. Any girl can play innocent, but her demons are what drove me wild. Her secrets, her pain, her darkness, that's what made me love her. Né? Então, eu a amei, mas o lado sombrio dela. Né? Qualquer garota pode se fingir de inocente, mas seus demônios foram que me levaram à loucura. Né? Seus segredos, sua dor, seu lado sombrio, foi o que me fez amá-la. Né? E isso é muito verdade, porque aquilo que fica à luz é mais frequentemente do que não uma imagem cuidadosamente calculada sua, né? E apenas as suas características aceitáveis. E todo mundo é mais ou menos igual, né? Na luz. Para você ver e realmente conhecer aquelas pessoas, você tem que entrar na sombra ali, né? Por isso que eu tinha uma frase que eu costumava dizer, eu não confio em ninguém que não bebe, né? Até você ficar bêbado com a pessoa ficar bêbada com você, você não sabe realmente como ela se sente, né? Não vou dizer que isso é necessariamente verdade, mas a ideia por trás disso que eu costumava dizer é a mesma ideia desse poema, né? É de que conhecer alguém verdadeiramente, gostar de alguém verdadeiramente tem a ver com conhecer aquilo que está às sombras, que não está à luz, né? E você só será capaz de conhecer isso se você reservar o seu julgamento e de fato estar mais preocupado em perceber e entender aquela pessoa do que em julgá-la. E reservar o seu julgamento, né? Se você acredita em Deus, deixa que Deus a julgue se ela é uma boa ou uma má pessoa, né? Eu prefiro, num primeiro lugar, o primeiro passo, reservar meu julgamento daquela pessoa, né? E tentar entendê-la e percebê-la e ver quem ela é, ok? Não impor minha moralidade subjetiva sobre ela. E depois, em vez de julgar ela como uma boa pessoa ou uma má pessoa absolutamente, como se eu fosse um deus ou como se tudo eu soubesse, não. Eu não julgo elas como boas ou más pessoas de forma absoluta, eu julgo elas apenas como boas ou más pessoas para mim. Então, se ela é uma boa pessoa para mim, se ela contribui para a minha vida, se ela é boa comigo, esse é o julgamento que eu faço. Esse é o único julgamento que eu preciso fazer. Esse é o único julgamento que é da minha conta. Você adiciona ou subtrai na minha vida. Esse é o julgamento que eu tenho que fazer. Ok? Se ela adiciona ou subtrai para a sociedade, ou para o universo, ou para o cosmos, não é da minha conta e não cabe a mim julgar. Porque não é do meu interesse, não cabe a mim julgar. Então vamos reservar esse julgamento. Né? E é disso que eu estou falando aqui. Então, e é relevante, eu nunca tinha feito um podcast sobre isso, mas é relevante você falar sobre ética, né? Porque se você vai ser meio fora da lei, vai ser meio fora do rebanho, você está... especialmente se você vai entrar no mundo da sedução e entrar em contato com seus instintos mais básicos, né? Você corre risco de se tornar uma pessoa que não é quem você quer ser, não é? No final das contas. Então você corre esse risco, como o Tom Toreiro disse, né? No meu melhor como sedutor, eu era meu pior como pessoa, né? Então isso pode acontecer, né? Então é importante você estar ciente dessas coisas. Eu não quero que vocês tenham essa impressão de que eu simplesmente saio fazendo qualquer coisa sem pensar. Não, sempre as minhas posições têm pensamento por trás. Eu posso estar errado, mas tem a sua lógica no que eu estou fazendo, né? E eu digo que vocês deveriam fazer a mesma coisa, né? Não pensar como eu, mas reservem o seu julgamento sobre as outras pessoas. Tentem entender e perceber antes e mais do que julgar e passar julgamento e punir, né? E a vida social e moral de vocês vai ser muito mais madura e interessante, na minha opinião, tá? Então, para fechar esse podcast aqui, eu quero repetir a frase do Bob Dylan. Para ser um fora da lei, você precisa ser honesto. Senão você não passa de um babaca. Essa última adição é minha. Então tá bom, meus caros. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Continue com fome, continue com tesão. Eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau.